Olá, como vocês estão? A prof vai dar uma aula hoje para vocês de distribuição eletrônica e a prof resolveu fazer bem simplesinho assim no papel, caneta, tá? Que eu vou desenhando para vocês e vou fazendo a distribuição para vocês entenderem. Esse é o modelo atômico, né? Que a prof já mostrou para vocês diversas vezes. É o modelo aceito pela ciência hoje. Aqui está o núcleo, onde nós temos os prótons e nêutrons. E esses anéis aqui são a eletrosfera, onde a gente encontra os elétrons, tá? Aí o que a prof tinha falado para vocês? Que esse desenho aqui é muito difícil, é muito complicado da gente ficar fazendo ele o tempo todo, tá? E aí ele pode ser desenhado também dessa outra forma aqui, onde a gente representa o núcleo e a gente abre os anéis para poder ficar mais fácil de entender, tá? E o que seria distribuição eletrônica? Distribuição eletrônica é como que a gente organiza os elétrons nas camadas, tá? Esses anéis, se vocês lembrarem também da última aula, são chamados de camadas, tá? Esses anéis aqui que compõem a nossa eletrosfera, eles também são chamados de camada e eles são 7 anéis. E a gente desenha os 7 aqui abertos. E vocês viram também que cada anel recebe um nome. O anel menorzinho, que fica mais perto do núcleo, é o K, é representado pela letra K. O segundo é o L, M, N, O, P, Q. Então, é a sequência mesmo do alfabeto, tá? K, L, M, N, O, P e Q. São as 7 camadas, os 7 anéis. E, como a prof estava falando, a distribuição eletrônica é o quê? É a gente saber distribuir os elétrons nessas camadas, porque, na verdade, eles têm uma organização que eles seguem, tá? Aqui, ó, percebam que a prof desenhou, só para lembrar vocês, 3 prótons, e se tem 3 prótons, obrigatoriamente tem 3 elétrons. E aqui a prof já botou propositalmente 2 elétrons aqui na primeira e 1 aqui na camada L, porque não pode os 3 ficar nessa camada. O não poder que a prof fala é por observação, tá? A ciência observa que nessa primeira camada K, ela só consegue ter 2 elétrons. Não consegue ter mais elétrons aqui. Então, se um átomo tem 3 prótons e 3 elétrons, o terceiro elétron vem para a segunda camada, porque não tem como ficar os 3 aqui. E aí, cada camada dessa, ela tem um número de elétrons que ela consegue suportar. A camada K, ela suporta 2 elétrons. A camada L, ela suporta até 8 elétrons. A camada M suporta 18. A N32, quando a prof tirar a mão daqui, vai voltar a focar, tá? A O, 32 elétrons, é o máximo. A P também são 18 elétrons, tá meio apertadinho aqui, mas eu vou conseguir. E a camada Q também suporta somente 8 elétrons. Então, meninos, essa é a quantidade máxima de elétrons. Não significa que não pode haver menos elétrons, mas não pode haver mais elétrons do que isso. Tanto que aqui a gente já tem um exemplo. A camada K, ela fica com 2 elétrons, porque a gente precisa ter 3 nesse átomo aqui, né? 3 prótons tem que ter 3 elétrons. A camada K, ela possui 2 elétrons. Aí, a camada L ficou com um só. Mesmo que ela suporte 8, ela só tem um, não tem problema ter menos. Só não pode ultrapassar a quantidade de elétron de cada camada. E esse aqui é o máximo que a gente consegue ter em cada camada. Aí a prof colocou aqui para vocês um papelzinho que ele já tem a quantidade de elétrons para cada camada, K2, é a mesma coisa que a prof desenhou aqui para vocês. A L cabe 8, a M 18, a N 32, O 32, P 18 e Q 8.
E a gente tem umas regras aqui de distribuição desses elétrons que a prof vai ler para vocês. No primeiro momento vocês não vão entender muita coisa, mas quando a prof começar a distribuir os elétrons, fazer exemplos para vocês, vocês vão entender. Olha a regra número 2. A regra número 1 é a que a prof acabou de falar para vocês, tá? Cada camada tem um número máximo, e aqui eu botei o número máximo para cada camada. A regra número 2 é que a última camada pode conter no máximo 8 elétrons. Já vou explicar o que é isso. E a regra número 3 é que a penúltima camada, quando a gente faz uma distribuição eletrônica, pode conter no máximo 18 elétrons. A regra 4 a prof não colocou, porque eu vou falar sobre ela, tá? Porque ela vem meio que vinculada com essa regra 3 aqui, a prof vai falar qual é a regra 4. Bom, vamos então fazer agora praticamente, né? Uma distribuição eletrônica. Eu vou escrever aqui para vocês, a prof também já tinha falado isso, que não tem como ficar desenhando nem assim também, é muito complicado. E a gente tem a forma mais simples, opa, deixa eu focar aqui. E a gente tem uma forma mais simples de escrever esse átomo, né, para não ficar tão difícil. E a forma simples de escrever é assim, ó. Eu vou escrever aqui o átomo de sódio e vou colocar que ele tem 11 prótons. Então, eu já sei que ele é esse desenho aqui, só que com 11 prótons. E eu vou precisar distribuir 11 elétrons nas camadas. Lembrem da aula que a prof deu para vocês, que o número de prótons que vem escrito aqui, num primeiro momento é igual ao número de elétrons. Se eu não tenho carguinha aqui, lembram disso? Nem positiva nem negativa, significa que ele nem ganhou e nem perdeu elétrons. Então, se ele tem 11 prótons, ele também vai ter 11 elétrons. Eu vou distribuir esses 11 elétrons, eu até escrevi aqui, ó, 11 prótons. O número de elétrons, a prof já tinha falado que era representado pela letra E, o número de elétrons também é 11. Então, eu vou precisar distribuir 11 elétrons nas camadas, tá? Então, eu vou só escrever, eu não vou precisar desenhar essas camadas todas de novo. Vou escrever aqui, ó, eu já sei que a camada K, ela suporta 2 elétrons. Opa, eu tenho 11 para distribuir. Se eu distribuir 2, ainda faltam 9. Vou colocar só para a gente lembrar, tá? Depois da camada K é a camada L. Opa, a camada L, ela suporta 8 elétrons. Então, vou colocar aqui 8. Opa, 8 com 2, 10. Eu tenho 11 para distribuir, ainda falta 1. Então, eu vou colocar esse 1zinho lá na camada M. Então, a distribuição de elétrons do sódio é assim, ou seja, ele tem um núcleo, dentro desse núcleo tem 11 prótons. Aqui na camada K, ele tem 2 elétrons. Aqui na camada L, vou botar aqui, ó, K e L. Ele tem 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar aqui, ó, 8. E a camada M tem 1 elétron. Foi o que a prof fez aqui, ó. Fiz a distribuição de elétrons do sódio. Na camada K eu coloquei 2, na camada L eu coloquei 8 e na camada M eu coloquei 1 elétron, seguindo essa primeira regra aqui, ó. Porque a camada K realmente só pode conter 2. A camada L só pode conter 8 e a camada M pode conter no máximo 18. Não tem problema ele ficar com 1. Beleza? Vou distribuir mais um aqui, mais um exemplo para vocês, tá? Deixa eu focar aqui, deixa a prof colocar. Vamos distribuir, deixa eu colocar aqui, o zinco, que tem 30 prótons. Lembrando que aqui embaixo é o número de prótons, tá? Deixa eu separar aqui para vocês. Opa, vamos fazer a distribuição então. Na camada K, seguindo essa primeira regrinha aqui, cabem 2 elétrons.
Na camada L, cabem 8 elétrons. Opa, 8 com 2, 10, mas ainda faltam 20, são 30 que eu tenho para distribuir. Vou colocar aqui só para lembrar, faltam 20. Na camada M, cabem 18. Opa, 10 com 18, 28. Faltam 2 ainda. Então, eu vou colocar lá na camada N, 2 elétrons. Seguir a regra aqui, ó, a camada K, 2, a camada L, no máximo 8, aí eu tenho que ir para a camada M, 18, e a camada N cabem até 32, mas eu não precisei, bastou 2, porque agora já deu 30. A soma aqui, ó, lógico, tem que dar esse número aqui. Eu botei 2 elétrons na camada K, 8 na camada M, 18 na camada... Desculpa, 2 na K, 8 na camada L, 18 na camada M e 2 na camada N, tá? A prof não vai fazer esse desenho aqui, porque vai dar muito trabalho desenhar 18 elétrons na camada M, tá? Mas isso aqui é a mesma coisa disso aqui. A gente poderia desenhar 2 elétrons, 8, depois 18 aqui e mais uma camada N com 2 elétrons, beleza? Bom, então... a prof vai distribuir um outro para vocês aqui, ó. Vou fazer o cálcio. O cálcio que tem 20 prótons. Opa, se ele tem 20 prótons, então ele também tem 20 elétrons. Vou ter que distribuir nas camadas, conforme a regrinha que tem aqui embaixo. A camada K é a primeira, aqui, ó, a camada K é a primeira. E nela cabem 2 elétrons. Tenho que distribuir 20, só coloquei 2. Na camada L, 8. Opa, distribuí 10. Faltam 10 ainda. Ah, prof, então, olha, na camada M, eu coloco os 10. Olha aqui, ó. 8, 9, 10 com 10, 20. E como a M, ela vai até 18, então eu posso colocar o 10 aqui. Mas não pode. Por que que não pode? Vamos ler uma regra aqui, ó. Olha a regrinha número 2. A última camada pode conter no máximo 8 elétrons. A última camada que a gente distribuiu só poderia conter 8 e essa daqui tem 10, então não pode. Então, o máximo que eu poderia colocar nessa, que seria a última, é 8. E aí, como ainda vai faltar 2, eu tenho que jogar para o próximo aqui. Entenderam? Então, vamos lá. Ó, ele diz que a última camada pode conter no máximo 8 elétrons. Então, ele pararia no 10. Não pode, então, porque a última tem que ter 8. Então, eu coloquei o máximo de 8 no que seria a última e tive que jogar os 2 para a próxima camada, tá? Aí, vocês veem que esse aqui também que a prof tinha distribuído, ele segue até a terceira regra, ó. A penúltima camada pode conter no máximo 18 elétrons. Aqui certinho a penúltima com 18, tá? Então, tá aqui distribuído do cálcio. A prof quer que vocês façam, vocês que estão assistindo esse vídeo, em casa e me enviem a distribuição do potássio, que é o K19. Então, tá aí já como exercício para vocês. Vocês vão fazer a distribuição do K19. Vão fazendo uma folhinha igual a essa, vão tirar uma foto e vão enviar para a prof lá no Google Classroom, beleza? Vou fazer mais um exemplo para vocês aqui, ó. Aliás, eu vou deixar 2 como exercício para vocês. Vocês vão fazer tanto a distribuição do K19, como vocês vão fazer também a do selênio. Eu ia fazer, mas vou deixar para vocês fazerem. 34. Então, vocês vão distribuir nas camadas
19 elétrons e vão distribuir nas camadas 34 elétrons, seguindo essas regras que a prof passou para vocês. Tira print da regra ou anota a regrinha num papel para vocês poderem fazer a distribuição desses dois aí, beleza? Então tá aí para vocês a distribuição eletrônica nas camadas. A prof vai fazer para vocês na próxima videozinho nas subcamadas.